Boa tarde, sou Stephanie. Estou aqui com a Isabelle, com a Gabriele, a Daniela e a Natália. E hoje vamos entrevistar a Michelle Corrêa. Muito obrigada. Boa tarde. E a primeira pergunta é: como que foi para você escolher jornalismo? E o que você mais gosta do curso? Então, eu, na verdade, quando eu comecei a estudar, eu comecei com rádio e TV. Eu fazia na ESEI o curso e lá eram matérias abertas. Então, quando eu olhava a minha grade de rádio e TV, eu namorava a grade de jornalismo, namorava a grade de publicidade e propaganda. Então, eu me via em outros cursos também, né? Então, eu tinha esse recurso de poder pincelar algumas coisas. Mas, como eu entrei em rádio e TV, a minha amiga que fazia jornalismo, porque a gente acabava se cruzando em alguns módulos de matéria. Então, eu tinha gente de jornalismo, rádio e TV e publicidade dentro da sala. E uma menina que era minha amiga, que virou hoje minha amiga, ela falou: se você continuar na área de rádio e TV, não vai ter emprego em Curitiba. E na época, sim, imagine, gente, eu fiz faculdade lá em comecei em 2004. E realmente, era mais um mercado para Rio de Janeiro e São Paulo que absorviam os radialistas até então. Aí o que eu fiz? Continuei, né, mais um tempinho, pedi a conta do meu trabalho e fui estudar jornalismo no período da noite. Então, eu estudava de manhã... Não, jornalismo de manhã e rádio e TV à noite. E daí algumas matérias começaram a fazer mais sentido ainda para a matéria de rádio e TV. Então, um direcionamento mais assertivo, um factual, um texto, coisas que no rádio e TV é um pouco mais aberto. E é por essa área que eu sempre me encantava, assim, né? Por a troca com o ser humano. Eu acho que é a maior riqueza do jornalismo. Agora seria mais a questão da influência da universidade na sua vida profissional, assim, o que você mais gostou? O que eu mais gostei foi a liberdade que a faculdade me dava. Então, eu usava os laboratórios, eu tinha que colocar a mão na massa. Então, desde muito cedo, eu aprendi a editar, a captar imagens, né? Tanto que a primeira aula de edição, o professor simplesmente olhou assim: tá aqui, o material é do Hulk, e vocês vão fazer para mim uma chamada do filme, tá? Me dá o roteiro? Não, criem. Nossa. Criem. Então, esta palavra criar, sendo que você tem lá um monte de frase, de imagens, cria a chamada. Não precisa ser tudo enlatado. E daí que começou ainda mais a desenvolver, né? Porque a faculdade te dá o direcionamento para a área daquele curso, mas a sua bagagem emocional, cultural e tudo que você ama está inserido em você. Né? Então, a faculdade vem para somar isso, te dar essa liberdade, te propor: põe a mão aqui, toque nisso, deu errado, tenta de novo. Né? E nós tínhamos um grupo na faculdade que acabou montando uma rádio intervalo. Então, a gente ia para o estúdio, metia a mão, falava com essa voz de taquara rachada, fazia como se sabia, né? Se inventava, se propunha a arriscar. Né? Deu errado? Paciência, tem mais um intervalo amanhã. E assim a gente continua. Então, eu queria saber como que as atividades extracurriculares, além do curso, te auxiliaram. E também, aproveitando o gancho que você falou que, além de jornalismo, fez rádio e TV. Você acha que isso facilitou a sua entrada no mercado de trabalho, você ter essa graduação a mais? Você me perguntou primeiramente das matérias extras, né? Eu acho que ela enriquece. Eu sou formada em rádio e TV e jornalismo, mas eu sou desenhista industrial formada pelo Cefet. Então, antes de entrar na área, eu trabalhei como 5 anos como decoradora. E nesse meio tempo, eu fiz artes cênicas na Federal. Para depois pegar o dinheiro de onde eu trabalhei e poder pagar a faculdade, porque eu fiz era uma instituição particular. Só o que eu fiz nisso tudo? À tarde, na ESEI, tinha um programa sobre bichos, onde eu fui lá e fiz um teste para ser apresentadora. Eram só cabeças que se gravavam. E com o passar do tempo, eu pude trabalhar como repórter, como editora, como criadora. Então, ali trabalhei de graça, entre aspas, mas ali me dava 50% de desconto na minha mensalidade. Então, eu fazia 2 no preço de uma. E ainda com chance de carregar uma bagagem. Né? Então, essas atividades extracurriculares, eu colocaria esse programa, que era de bicho, que participava na TV Transamérica, por exemplo. Né? Era uma coisa dura, né? Mas foi ali que eu aprendi a segurar o microfone, tentar fazer diferente, tentar fazer coisas, sei lá, mais soltas, né? Porque era um programa sobre bichos. E daí olhava, né, para essas atividades extracurriculares, que eu acho que elas fazem sim diferença,
né? Porque se você não tem a chance de botar a mão, não te torna, porque a teoria é diferente da prática. Eu não tenho dúvidas, né? A educação, ela é um gatilho, ela abre portas, né? Porque se eu me formo em uma única, talvez eu tenha apenas aquele vício de um direcionamento de uma, mas a partir do momento que eu olho, eu podia misturar isso aqui, eu podia fazer nisso, uma vez eu fiz no teatro nível tal, coloco isso na gravação. Te deixa um profissional muito mais aberto. Tanto que depois que eu terminei as 2 graduações, eu fiz 2 cursos técnicos, 2 graduações. Eu comecei com pós, né? Eu estou na 3ª. A ideia é, não pare de estudar jamais. Que área? A área onde você tenha um melhor trato com o ser humano. Fazer jornalismo é saber tirar a boa informação. Isso é minha opinião, né? É quebrar logo esse gelo, esse distanciamento que às vezes você precisa. Você tem 5 minutos, como é que você vai arrancar a informação? Né? Então, eu acho que a educação, sim, é importante. Olhar para outros nichos é riqueza, né? A maior riqueza. Então, eu faço coisas, de onde você tirou isso? De uma peça de teatro, de uma aula que eu tive de rádio e TV que o professor Patrick mandou você fazer tal coisa. Então, eu acho que é rico, porque você nunca esquece tudo aquilo que você estuda. Ninguém te tira, né? É o que sempre dizem. Então, como você concilia a vida acadêmica com a vida profissional? Do que abriu mão e do que não abriria mão? E o que você faria diferente? Bom, enquanto você falava, eu simplesmente fiz um gesto de enfiar uma faca no meu próprio coração, tá, Ana? É difícil. Muitas vezes você abre mão. Eu digo que hoje eu estou jornalista, né? Eu estou nesta oportunidade que aconteceu com o Plug. Mas imagine, o combinado com o meu chefe é viajar 10 dias por mês. Então, em 10 dias eu fico fora. Quando eu volto à cidade, eu ainda tenho que viajar ou gravar em algumas cidades próximas. Então, a minha vida pessoal é bem complicada, né? Porque, se eu terminei, às vezes eu estou cansada, eu não quero saber de nada. E quando você está de férias, você faz, fica de pijama o dia inteiro em casa, eu não quero saber de nada, porque é bom. Às vezes o povo fala que a rotina, ela é terrível, que ela mata. Depende, tudo mata. Rotina demais, excesso de liberdade demais, então você tem que achar um ponto de equilíbrio. E nessa hora, Ana, eu acho que eu ainda digo quando eu converso com as pessoas, eu não tenho sucesso. Quem olha para mim, você é uma pessoa de sucesso. Não. Sucesso é um equilíbrio da vida profissional, pessoal, espiritual, da rede de amizades. Então, quando você consegue estar um pouquinho em todas e não um excesso em uma, porque estar em excesso em uma é fuga, você tem o sucesso. Como é que a universidade contribuiu no seu projeto de vida? E como você fala muito sobre criatividade também, a gente tem matéria de projeto criatividade. E você fala sobre ética, essa questão humana. Como essas disciplinas de humanidade, filosofia, ética e criatividade, não sei, influenciam na sua vida e na profissional? Elas influenciam no sentido de que primeiro eu agradeço e depois te pergunto. Eu primeiramente preciso dizer o quanto você é importante antes de mim. Porque eu, enquanto mídia, eu às vezes posso oprimir os entrevistados. Né? Então, eu sempre falo para o entrevistado, você pode fazer piadinha comigo, eu não posso fazer com você. E não é nenhum sofrimento com isso. Não, longe disso. É porque a mídia parece que sempre está oprimindo as pessoas. E não necessariamente precisa. Há uma troca de valores quando você está com a pessoa ali, né? Eu hoje estudo um pouco mais de psicologia, né? Eu fui fazer coaching, fui fazer constelação familiar, programação neurolinguística. Então, eu digo, o meu produto, a minha matéria-prima é ser humano. Então, a primeira coisa que eu vejo, eu faço leitura corporal, eu fico olhando o posicionamento, quando a pessoa me permite, igual eu fiz com a Ana, eu fui lá e perguntei, ela olhou para mim, você pode me perguntar o que você quiser. Ela me deu a liberdade, mas mesmo assim a liberdade ela tem que ser respeituosa. Bom, como você lida, você tinha falado um pouco da sua, digamos assim, da sua fama, né? Como você lida com a fama, como você lida com as pessoas te abordando na rua, elas te reconhecendo... enfim, é basicamente isso. Isso é ruim. Eu digo brincando ruim porque, assim,
eu sempre recebi as pessoas de braços abertos, né? Ah, vamos lá e não sei o quê. A partir do momento que esse braços abertos foi uma invasão, as coisas mudaram. Né? Eu sou assim, eu confio em você até a hora que você me prova o contrário. Né? Então, eu já levei passada de mão na bunda, já levei algumas cantadas, isso não é legal, entendeu? Então, as pessoas misturam. Eu sou uma pessoa muito aberta, falo besteira, vocês viram quanto palavrão eu falei aqui. E eu não tenho problema nenhum com isso. Eu preciso quebrar, eu gosto de quebrar o gelo com as pessoas e respeito. Tem gente que é mais tímido, que é gente mais reservada, tem gente que gosta que não encosta, tem gente que foge. Tem N tipos de pessoas, né? Mas daí, quando entra nessa parte da fama, muitos se perderam. Daí, sabe aquele negócio, as pessoas, ai, agora ela passa reto. Às vezes eu tenho mais medo, né? Das coisas que às vezes a gente encontra na rua. Mas, quando a brincadeira é saudável, ontem estava cruzando a rua, gritaram, baixaram os vídeos do carro, é plug! Sabe que meu marido é o plug, né? Ele é terrível, né? É a mulher do plug, é a guria do plug, a louquinha do plug. Isto é bacana, mas este reconhecimento só é possível porque as pessoas estão junto. Não sou eu que vou até a cidade e conto da cidade. Eu gosto de olhar para as pessoas e me conte onde você vive. Eu acho que é um sucesso, entre aspas, por causa disso. Né? Porque senão seria fácil. Eu pego todas as falas de vocês e converto em off. E eu já faço o possível para que a pessoa diga o máximo de informações e eu estou ali te ouvindo. E me conta o teu jeitão. Se você puxa o R, puxa o R. Mas nós falamos tudo errado aqui, fale tudo errado mesmo. É o nosso povo paranaense, nosso povo sertanejo, nosso povo caipira, nosso povo do interior do pé vermelho. A gente tem que aprender a dar valor nisso. Então, esta fama é reconhecimento de um trabalho que é um próprio espelho do paranaense, se assim eu posso dizer. Um olhar assertivo, apreciativo e com um foco no melhor da cidade. Porque daí o factual a gente deixa para apontar mortes, assassinatos, coisas ruins. Porque isso também faz parte da nossa sociedade. Misturando um pouco com esse negócio de projeto de vida, há 10 anos atrás, onde que você se via hoje? E mudou muita coisa? Você me fez recordar algo. Eu de terno e gravata, vestida de Silvio Santos. E eu tinha uma assistente de palco que era um menino de saia. A gente inverteu os papéis justamente para quebrar um pouco do estereótipo, né? E foi assim que eu fiz a minha apresentação de TCC de desenho industrial. O projeto final era uma mesa de piquenique que a gente tinha que apresentar. Agora imagine, acho que eram, por exemplo, umas 10, 12 equipes. Cada um tinha um protótipo de uma mesa de piquenique, né? Ia ser muito chato. E tinha gente que falou assim, eu não vou conseguir apresentar. E olha que no Cefet a gente era muito exercitado a apresentar. E a gente queria fazer uma coisa criativa. Minha boca grande, né? Vamos fazer o Silvio Santos. Ninguém aqui imita o Silvio Santos. Eu falei, eu imito. E daí eu preciso de uma assistente de palco. Daí foi lá o Piá, entendeu? E a gente fez algo super engraçado. Eu brincando, mas nem foi tão palhaço. Foi um jeito de dizer assim, esta é a mesa de piquenique da equipe da Isa, que veio aqui, não sei o quê. E a pessoa ficava paradinha e a minha assistente de palco fazia assim com a mão, desfilava a mesa, sabe? Naquela época, as pessoas já tiravam sarro. Como é que se vê daqui a 10 anos? Quem sabe brincando de fazer alguma coisa na TV? Ops.